pessoal, estamos retornando aqui com o celular que não liga, descubra o erro. No vídeo anterior eu fiz o desafio para vocês e nesta aula eu vou mostrar para vocês todos os procedimentos corretos que vocês devem fazer quando chegar o celular na assistência de vocês, ou você que trabalha em casa, que tem seu laboratório em casa, o que deve ser feito, ok? Então vamos lá para a bancada. Então pessoal, o celular não liga. O primeiro teste que nós vamos fazer, remover aqui a bateria e verificar a tensão da mesma. Então colocamos o multímetro aqui em 20 volts, a posição aí de corrente contínua, e devemos observar aqui os polos, positivo e negativo da bateria. Então o positivo, ele é o primeiro, e o negativo é o terceiro. Então esse era um dos erros que eu estava fazendo na aula passada, para alimentar o celular com a fonte de bancada. Eu estava colocando no primeiro e no quarto, não vai acontecer nada. Então vamos colocar aqui a ponta do multímetro vermelha no positivo e a preta aqui no negativo. Então nós temos aí 3.2, uma tensão baixa, tá? Aí você tem que fazer a ativação dessa bateria. Como que faz a ativação dessas baterias? Você tem que ter um carregador universal, você vai ligar aqui a fonte, vai deixar em 3.7 e aí vamos colocar aqui, ó. No caso, vamos colocar a bateria desse lado, então vamos colocar aqui o positivo e aqui o negativo, certo? E aqui colocamos a bateria. Devemos encaixar aqui corretamente os polos. Olha lá, ó. Então na fonte vai dar um consumo de corrente e essa corrente ela vai cair. Quando ela parar de cair, essa bateria vai estar com os 3.7 volts, ok? E aí você pode aumentar a tensão e verificar se a corrente está caindo. Agora se você aumentar tudo de uma vez, ó, a fonte desarma. Então você tem que ir aumentando aos poucos. 1.5 é muito pouco. 3.7, né, aqui foi o ideal para fazer a ativação dessa bateria. Ela está com a tensão abaixo de 3.7. Quando chegar em 3.7, a corrente ela vai parar aqui de oscilar, de cair. No caso, né? Ela vai caindo a corrente. Então, nós devemos ter duas fontes de bancada, porque uma fonte de bancada você vai deixar a sua bateria ativando. E com a outra fonte de bancada, você vai alimentar a placa do celular. Então, o que nós vamos fazer agora? Com o multímetro aqui na escala de diodo, né, semicondutores, aquela escala que emite o bip, nós conseguimos verificar a resistência aqui na entrada da placa. Então aqui nós temos o polo positivo, que é no primeiro, e o negativo, que é no segundo. Então esse era o erro que eu estava fazendo ao alimentar a placa, eu estava pegando o primeiro e o último. Então a ponta vermelha aqui no positivo e a preta no negativo, nós temos aí 842 ohms. Tá? Não está baixa a resistência. Se apitar, a resistência estiver muito baixa, nós podemos desconfiar algum componente aqui na entrada, drenando, né, a corrente para o terra, algum componente em fuga. Então esses testes que eu fiz não me ajudaram ainda a identificar o problema dessa placa. Como a maioria já deve saber, a fonte de bancada ela tem que ser usada nesses testes. Se você não tem, vai ficar muito difícil você conseguir reparar aí placa de celular, trabalhar nessa área. Então o que nós vamos fazer? Vamos ligar a fonte, vamos colocar aqui em 1.5 volts, vamos desligar e vamos colocar as pontas aqui. Então a ponta vermelha eu coloco aqui do lado esquerdo. E a ponta preta eu não vou colocar no pino 4, porque é o terceiro pino. Então esse era o erro da aula passada, que teve um aluno que cometeu isso no nosso grupo de suporte. E devido a isso, ele não estava conseguindo identificar o que estava acontecendo com a placa, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a fonte. Então nós temos um pequeno consumo aí de 0.06 em 1.5. Vamos aumentar para 3.6. Ó, o consumo da corrente aumentou. Se a fonte desarmar ou disparar aqui, né, acima de 1 ampere, não aumente a tensão. Alguma coisa vai drenar corrente para o terra, né? O pessoal costuma dizer curto, e vai dissipar calor. Então vamos aumentar para 4.8. Para 4.8 temos aí 800 mA. Então alguma coisa vai esquentar. Aí que entra o congelante aerosol.
É caro, eu paguei R$60 isso aqui. Eu comprei aqui na minha cidade, lógico, se você comprar pela internet ou lá em São Paulo, vai ficar bem mais em conta. E nós vamos usar ele para identificar o componente que está dissipando calor. Então vamos jogar ele aqui na placa. Então olha só, vamos jogar mais. Congelou. Tá congelando a placa, congelou. Vamos verificar aí quem vai esquentar e dissipar esse calor. Ela começou daqui para lá. Ó, a placa ela tá bem gelada. Então vamos tirar aqui a placa, vamos remover aqui os flats. Vamos jogar aqui nesse componente. Ó. Então descobrimos aí, é esse cara aqui que está em curto. Então vocês viram que o congelante, ele ajuda muito. Porque na hora que você joga, ele congela ali a placa e o componente, deixa eu desligar aqui, que tiver com essa fuga de corrente por terra, vai drenar, vai dissipar calor. E aí ele vai descongelar ali a área e você vai saber onde que está a parte do setor. Então o que acontece? Esse tipo de reparo, no caso essa placa aqui, ela está com esse CI, eu não estou conseguindo enxergar agora, eu não sei se é o processador ou se é o Power Manager. Então esse caso aqui eu vou passar para o professor Luiz para analisar, porque tem que ter uma placa sucata idêntica a essa para fazer a troca desse CI. Provavelmente é um CI BGA. Né? Então já é um conserto mais complexo. No nosso curso completo, manutençãodocelular.com.br, nós fizemos vários consertos de placa com problema no Power Manager. Ressolda do Power Manager, troca do Power Manager. Né? Foram realizados aí mais de 35 consertos de aparelhos celulares e muitos problemas aí no Power Manager. Então agora o próximo passo é digitar no Google o código escrito sobre o componente e lá vamos verificar se é um processador, um CPU, se é um Power Manager, né, um controle de carga da placa. Ok, pessoal? Então espero que tenham aproveitado essa videoaula. Se você quer aprender mais, né? Como que faz para trocar o Power Manager? Como que faz para pesquisar no Google para descobrir? Esquema elétrico. São muitos detalhes. Você tem que fazer um curso para você aprender. Se você quer se tornar um profissional, o primeiro passo é estudar. E nós temos aí o curso completo para isso.